Todos. Bom, sou Fátima Saldanha. Eu estive com vocês ontem na palestra sobre propósito de vida e estou voltando aqui porque deu um problema, né? Um problema técnico, e eu vi que ficou salvo só 15 minutos. Então eu estou voltando aqui para completar o tema propósito de vida. Então, que não conseguiu ser salvo ontem, eu vou encerrar hoje, tá bom? Assistindo, vi que parei na parte que falava sobre os filhos, né? Filhos como uma individualidade, os filhos serem diferentes. O que é importante? Nós lembrarmos sempre que nós não somos uma matéria, nós somos um campo de energia e nós somos, acima de tudo, uma alma. O propósito de vida, ele vem e está contido na nossa alma. E ela nos direciona para tudo o que precisamos fazer. Esta alma, ela está colocada em todas as situações que são necessárias para o aprendizado da alma que nós somos. Outra coisa que foi comentado ontem, né? Nós procuramos um propósito de vida distante? Não, ele está à nossa volta, em tudo que nós fazemos, em todos os contextos que nós estamos. Esta alma, ela fica procurando um propósito. E eu entendo que pode ser até uma fuga para não olhar tudo que está à nossa volta, né? Nós temos essa tendência de ficar olhando para fora e longe, e não para perto e dentro. Dentro do nosso contexto está a nossa existência e o nosso propósito de vida, tá? Então, a parte que ficou faltando de ontem, né? Eu só estou recapitulando e retornando para que as pessoas tenham essa consciência de que nós somos uma alma, e essa alma sabe o nosso caminho, e essa alma está contida em todos os contextos necessários para o nosso aprendizado. Esta alma nos leva para os nossos caminhos para nós realizarmos o que precisamos, mas precisamos estar atentos no agora. Isto é o agora, tá? E, de novo, encaixando o que não ficou naquela gravação de ontem, eu fico pensando duas coisas. Primeiro, esse olhar para longe procurando um propósito me tira de olhar para perto, porque é o que eu tenho que lidar. E outro ponto muito importante, muito, a nossa resistência. Nós temos resistência em mudar. Então, isso interfere naquilo que nós precisamos fazer. Temos o livre-arbítrio, tá? Então, quando vocês estudam os arcturianos, pleiadianos, quem tem esses estudos, eu sempre falo, né, em alguns grupos, né? Olha, quando você está numa quinta dimensão, os mestres ascensionados não têm livre-arbítrio. Sabe por que não têm livre-arbítrio? Porque eles não precisam fazer escolhas, porque eles já sabem o caminho deles. Quando nós já sabemos o nosso caminho, nós não precisamos ser testados através do livre-arbítrio, da nossa capacidade de enxergar, de ver as nossas escolhas. Nós aqui na Terra estamos aprendendo até a perceber o que a gente escolhe. E é interessante que a gente faz isso com as crianças. Vamos ver o que a criança vai fazer, vamos ver o que ela escolhe. Esquecemos que nós ainda somos um pouco crianças, um pouco só, tá? E temos essa dificuldade de fazer as escolhas adequadas para aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente já tem essa consciência, já tem essa evolução ou essa ascensão, nós não vamos precisar do teste do livre-arbítrio, porque a gente já sabe o nosso caminho. A gente não vai estar preocupada com nada, a não ser aquilo, que é o que nós temos que fazer, porque já estamos muito mais conectados com a nossa essência divina, com a nossa alma. Mas nós aqui, este é o nosso aprendizado. Mas a gente esbarra na nossa própria resistência de entender as mudanças que precisamos fazer. E aí entramos naquilo que a gente sabe, no sofrimento. Nós sofremos pelas nossas resistências. Nós sofremos por tudo aquilo que a gente quer, de novo, que nem criança, e que não vai acontecer. E nós já aprendemos isso, mas batemos a cabeça. Acho que o pior sofrimento que eu vejo nas pessoas, né, é que elas sabem, elas teimam e sofrem porque teimaram e porque de novo acontece a mesma coisa. Um dos
dos grandes problemas é querer mudar o outro, ver que não consegue, mas persiste no que não vai dar certo. E nesse processo eu não estou conectado com a minha alma, com o meu existir, mas estou procurando, cadê meu propósito de vida? Ó, tá aqui, ó. Tá no agora, tá em nós, nesse momento, nesse tempinho que a gente vai ficar aqui junto. Tá aqui, ó. Então que possamos pensar nessa resistência que nós temos e começar a trabalhar como facilitador do nosso processo. E o outro ponto que ficou fora da gravação de ontem é que tem este processo de propósito e tem o propósito coletivo. À medida que você vai andando, a tua alma te leva para você realizar as suas coisas, te leva a estar com as suas famílias de alma, nos grupos que, por exemplo, você frequenta. Ah, mas eu já frequentei tanto lugar e não deu certo. Tem duas possibilidades que eu sempre falo. Ou a gente funciona como um patinho feio, que quer estar no lugar que não é nosso, então a gente não vai descobrir que a gente é cisne, fica teimando ali, de novo o sofrimento, né? Porque eu fico teimando num lugar que não me cabe mais, em vez de falar qual é o meu lugar. Mas eu não vou perguntar para os outros, eu vou me conectar com a minha alma, qual é o meu lugar? Porque conectado com tua alma, com teu eu superior, ele te leva para o teu lugar. Talvez não seja nenhum por enquanto. Talvez eu precise de um tempo. Porque tem a fuga do propósito, porque eu quero ver onde não está. Mas também tem momentos que a nossa parada não é só procrastinação, não. É que às vezes a gente precisa de um tempo para recarregar a bateria e recomeçar. Descarregou, parou. Não é assim com o carro? Parou, tem que dar um tempo, né, para tentar de novo, senão você vai afogar o carro. E nós vivemos afogando situações e nos afogando, em vez de falar para. Respira, reza, anda, mas num determinado ponto a tua alma também te chama de volta para que você se reconecte e vamos seguir. E neste contexto, nesta integração, você vai sendo levado para os lugares que você tem que ir. Então vamos lá. Propósito individual, expansão, propósito de expansão, propósito coletivo. Eu preciso falar muito sobre propósito coletivo? Acredito que não, porque todos nós não estamos aqui por acaso, nem no pessoal e nem no grupal, digamos assim, né? Ontem mesmo eu comentei no espaço, né? Nós escolhemos estar aqui nesses tempos. Não vou falar muito desses tempos, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo. Qual é a nossa postura diante de tudo isso que estamos vendo e vivenciando? Então, todas as nossas ações, todos os nossos contatos, vão nos auxiliando também a esse propósito e trabalho grupal, esse propósito coletivo. O propósito coletivo pode ser, olha, vamos orar, vamos meditar, vamos vibrar. Mas podemos trabalhar o coletivo. Veja bem, propósito de expansão, propósito de consciência, propósito de evolução individual, ele vai acontecendo à medida que você vai se integrando com tudo que é o seu caminho, e o coletivo ele começa a vir junto. Às vezes nós precisamos até de um tempo para estar melhor nesse processo individual. Mas o coletivo nos aguarda. Então a nossa alma nos direciona
para auxiliar, nos direciona e nós nos equilibramos com o individual e o coletivo. Bom, era isso que eu queria encerrar da parte que faltou de ontem. Então, para quem não assistiu a live de ontem, novamente assista a live de ontem. Peço perdão porque ela cortou, né? E eu estou finalizando. Quero que, a partir deste agora, cada um se olhe como uma alma, não uma matéria, e deixe essa alma te guiar. Não adianta fazer o contrário, a não ser parar e aprender a se ouvir. Lá você encontra todas as suas respostas e lá você encontra a direção do seu caminho. Mas não está, tá aqui, tá aqui onde eu estou, tá aqui onde cada um está. O lugar que nós estamos tem a ver com o nosso propósito de alma. Não se preocupe, ela te guia, mas saiba aceitar a presença dela. Com certeza, menos você terá de sofrimento. Não se preocupe em parar muito tempo com arrependimentos, culpas. Nós temos que ir para frente. Nós temos que do agora ir para frente. Sinta a leveza de estar com a sua alma, presente com o seu eu superior, presente com a sua essência. Este é um ato que até te protege, para conseguir lidar melhor com todas as situações do nosso existir. As situações, elas não vão deixar de acontecer, mas a nossa postura pode ser muito diferente a partir de agora, com a consciência que nós vamos tendo. Assim, eu encerro o tema propósito, expansão, propósito de vida e propósito coletivo. Encerro esse tema. Em breve nos encontramos nas lives, nos encontramos em outra palestra. Um excelente final de semana para cada um. Muita luz, paz, serenidade diante de tantas situações à nossa volta. Não se esqueçam, se querem nos testar, vamos ser mais espertos e não vamos cair tão fácil quanto ainda estamos caindo. Vamos despertar a nossa atenção, respirar, esperar. Para tudo tem o momento certo, para tudo tem a hora certa. Importante, nossa presença, nossa atitude, às vezes o nosso silêncio. Isso é propósito de vida. Isso é se autoconhecer o tempo todo. Isso é se perguntar o que eu quero, o que eu faço e agora, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, por que eu me preciso dessa situação. Saibamos seguir de forma confiante, acreditando primeiro em nós e nos unindo no propósito coletivo para auxiliar este planeta, esta Gaia que tanto precisa de cada um de nós. Um beijo, abraço no coração de cada um e um excelente final de semana. Até breve.